Oi, gente. Tem barbante aí? Tem sobra de barbante aí, gente? Tô aqui com a minha caixinha mágica, né? Onde eu vou colocando tudo que é sobra. E, gente, eu fiz um teste aqui. Eu preciso de 3 gramas de barbante pra fazer o detalhe. É um detalhezinho colorido no suplá que eu tô... sabe, com essa ideia já faz tempo e resolvi mostrar pra vocês. Então, eu vou separar aqui as menores sobras que eu tenho. Eu sei que tem algumas aqui que tem 3 gramas, certinho, porque daquela outra vez que eu tava separando com vocês, alguns deram exatamente 3 gramas. Aí eu quero separar, por exemplo, 3 gramas, 4, 5, até 5 gramas para usar nesse detalhe que eu vou fazer. É bem pouquinho, então todo mundo tem 3 gramas de barbante aí, só que você vai precisar, assim, de várias sobras de 3 gramas para poder fazer o que eu vou fazer. Eu vou fazer o biquinho de um suplá modelo flor e vou mostrando para vocês. A minha ideia inicial era fazer cada botãozinho, né, cada detalhezinho de uma cor. Só que daí eu fiz alguns testes e acho que ficou meio exagerado, né? Muito colorido, sabe? Então eu decidi escolher 4 cores para fazer esse detalhe assim. Vamos ver se dá certo, se fica bonitinho. Eu, nesse momento, só quero colocar assim a ideia em prática, sabe? E depois ir melhorando ela. Mas para utilizar essas sobras das sobras das sobras. Gente, 3 gramas. Esses que tem assim, ó, 10, 8, eu nem vou separar para utilizar, porque esses aqui servem para uma outra coisa. Nesse momento... 3 gramas, se tiver 3 gramas, vai ali para a pilha das 3 gramas, mas eu vou escolher as cores mais delicadinhas para poder colocar, para fazer sentido com as coisas que eu tô fazendo nesse momento, sabe? 3 gramas, gente, será que presta? Eu tenho medo de fazer as coisas assim e ficar colorida demais, sabe? E daí fica até bonito para tirar uma foto, fica bonito para mostrar, mas não fica bonito para vender. E o mais importante para mim é vender, a gente focar nas vendas e utilizar todas essas sobrinhas aqui, ó. 3 gramas de barbante, às vezes não dá nem para fazer aqueles laços, aquelas, né, voltas que eu dou na embalagem. Então, tem que pensar bem. Tem que aproveitar bem, né? Então, você pode escolher um modelo e fazer uma voltinha emendando as cores. Só que, gente, eu, na hora de usar sobras de barbante, eu escolho as cores antes. Eu quero que tenha uma sequência de cores que faça sentido, sabe? Eu não quero simplesmente pegar as cores aleatórias e colocando. Eu acho que fica feio. Mas assim, na minha visão, eu sei de pessoas que fazem assim e que o delas ficam bonitas, né? Elas falam assim, vai pegando aqui, né, aleatoriamente e colocando, não tem uma regra. Eu gosto que tenha regra. Eu costumo colocar até um barbante do lado do outro para ver, ao lado, né, do outro, para ver se vai combinar. Então, por exemplo, eu peguei aqui, ó, esse barbante aqui vermelho, ele tem 3 gramas. Mas provavelmente eu não vou usar, porque eu só quero usar cores clarinhas. Esses que tem uma quantidade maior, ó, já vai continuar aqui na caixinha, porque nesse momento, pelos meus cálculos, são 3 gramas, gente. E aí agora sim, ó, que eu falei, eu faço o teste para ver a sequência que ficaria legal. Se eu achar que não vai ficar legal, eu não coloco. Por exemplo, aqui tem o vermelho e tem o pink. Nem vou colocar aqui porque eu sei que não vou usar. Dava pra fazer uma sequência toda assim de vários tons de rosa, que daí eu usaria o pink. Mas nesse momento não. Aqui verde, amarelo, rosa e azul. As cores que eu mais uso, né? Verde, não, amarelo, azul, não. Amarelo, verde, azul e rosa. Assim. Acho que assim vai ficar legal. Então, esse aqui eu vou guardar. E assim, tô pegando a mania de colocar nessa caixinha aqui. Eu tenho várias caixinhas assim com sobras bem pequenininhazinhas de nada, sabe? Pra poder, quando eu inventar uma coisa assim pra usar bem pouquinho, eu já ter separadinho. Ó, vou usar o barbante flor, né? O modelo primavera todo em cru. Já tenho o passo a passo dele aqui no canal. E eu vou fazer, gente, somente o biquinho, aquela voltinha em ponto baixo, sabe? Começando... Para começar, eu tinha feito um teste antes e você não pode começar no meio ali da pétala, você tem que começar na parte onde você começaria com ponto baixíssimo. Se aqui tá o fio, você começa 2 pétalas antes, para não coincidir os arremates, porque é tão ruim quando tem muito arremate para fazer junto, né? Então eu sempre pulo antes. E aqui é aquela coisa, escolhe bem a cor, escolhe as sequências. Eu não gosto muito de amarelo assim, sabe? Mas eu acho que o amarelo no Candy Colors, ele é necessário. Ele deixa com que as outras cores fiquem, né, mais suaves. Deixa aquela aparência de mais suave, mais delicado. Só que também tem que ser aquele amarelo que tá clarinho, sabe? Tem uns amarelos que estão assim um pouquinho mais fortes, mais neons, né? E aqui, ó, ponto baixo. Uma dica para vocês fazerem ponto baixo na última carreira do seu suplá.
Se ele não tá dando certo, você tem que usar uma agulha mais grossa. Então, se no trabalho todo você estava usando a agulha 4, por exemplo, para fazer essa volta aqui, faz com a agulha 4,5. Porque daí você não vai apertar tanto esse ponto baixo, né? E ele não vai ficar virando, emborcando. Ele fica bem certinho, ó. Bem bonitinho. E assim, apesar de até às vezes comentam, né? Lúcia, não força muito esse dedo segurando desse jeito assim. Não, gente, ele tá dobrado bem delicadinho, bem suave, sabe? Então não incomoda e ele que me dá atenção. Porque o meu ponto é muito apertado, então eu solto um pouquinho ali e aí fica bem gostosinho de fazer. São 3 gramas para fazer 2 pétalas. Então aqui no meu suplá tem 8 pétalas, né? 8... essa parte aí da bordinha. Então, eu vou fazer 2 pétalas para cada cor, por isso que são 3 gramas. Mas daria muito bem para pegar 2 gramas e fazer uma pétalazinha só que eu achei que ficou muito colorido, sabe? Daí já não fica tão atraente assim para venda. Ó, ainda sobrou, gente, 3 gramas. Mas tá bom porque eu detesto quando você vai chegar na hora do arremate e o fio tá bem pequenininho. Então, tá ótimo ali a quantidade que sobrou. Aqui você pega, né, e conclui o ponto com a próxima cor. Então, você faz a laçada, mas você passa a próxima cor, a cor que você tá trocando, para poder já ficar presinho. E aí é só seguir, gente, sequência de ponto baixo. Repara que eu já tô, como é que fala? Já tô passando com a cordinha por baixo do barbante, ó, aquele pedaço cru que já tava lá da parte da base que eu tinha feito. Eu já tô aproveitando para esconder ele por baixo do barbante verde, ó. Deixo ali um fiapinho para poder cortar depois. Na hora de cortar, eu corto bem rente, porque daí ele volta um pouquinho e se esconde dentro dessa carreira de ponto baixo com a cor verde água. Não tem mistério, gente. Bem simplesão mesmo. Tudo que eu trago, eu procuro trazer coisa bem simples, por causa que eu gosto de fazer coisa simples. É melhor você fazer uma coisa simples, bem feita, do que você passar o dia inteiro para fazer uma coisa complicada e ainda assim não conseguir fazer bem feita porque ela é muito complicada. Se fosse uma pétalazinha de cada cor, ficaria bonito também. Então, você poderia separar aí 8 cores e ir alternando, sabe? Mas haja também arremate, né, gente? Porque aqui vai ter bastante arremate nessa troca de cor. Então, eu fui de 2 em 2, fazendo teste também. Dá pra fazer assim, por exemplo, verde, amarelo, verde, amarelo, verde, amarelo, verde, amarelo, né? E conduzindo o fio por baixo. E é só ponto baixo, tá? Eu pego pela argolinha de trás pra ficar mais bonitinho. Vocês gostam de inventar assim, com sobra de barbante? Ó, já tô chegando no final. Faço aqui. Eu sempre puxo aqui, depois eu esqueço que não era pra puxar. Mas, ó. Fiz mais 2, tá vendo? 2 amarelos, 2 verdes. E agora eu vou fazer 2. Acho que eu vou fazer azul. Eu deixei já na sequência, vocês viram? Eu procuro pensar nessa história da sequência antes de começar o negócio, porque... pra não ter dor de cabeça e achar que ficou feio. Aí, quando usa sobrinha, tem sempre uns nozinhos assim. O segredo é você desmanchar com calma. Se você puxar com tudo, o nó prende, aí lascou de vez. Quando eu fazia bordado, eu lembro que tinha umas pessoas que falavam assim: quando a linha der um nó assim que você não consegue desfazer, pense em alguém que você não gosta, que daí você desfaz. Ou pense em alguém invejoso. Sei que tem a ver, né? Mas eu lembrei agora porque eu achava engraçado, porque... sei lá, será que se você não pensar em alguém... se você pensar em alguém que você não gosta, o normal seria você ficar meio tenso ou meio irritado, e aí você não consegue mesmo desfazer um nó? Vocês já viram esses ditados assim, né? Sei lá, essas superstições, né, eu acho. Mas eu achava engraçado. E tinha bastante gente que falava isso, sabia? Não era uma ou outra pessoa, não. Mas eu, quando tô fazendo aqui os meus crochêzinhos, eu já me irrito com o nó, me irrito com arremate. Então, eu nem fico pensando em gente que eu não gosto ou em gente invejosa, assim, porque daí eu vou me irritar mais ainda, né, gente? Vai ser irritação em dobro. Então, eu só fico pensando, tomara que... ai, meu Deus, tomara que seja fácil. Quando eu vejo que vai ter um nó, primeiro pensamento, tomara que não esteja apertado. Cuidado pra não apertar. Às vezes eu vou tirar, eu aperto aquele nó e daí eu fico pensando, por que cargas d'água você apertou? Sabia que não deveria, mas a gente puxa com força na esperança de que o nó desfaça e que dê tudo certo, né? E aí a gente vai e aperta o nó, mas tá tudo certo. Ó, tá vendo como 3 gramas, gente, dá e sobra pra fazer as pétalazinhas? Imagina fazer cada pétala de uma cor, se você escolher umas cores bonitas, vão ficar bem legais.
E dá pra fazer também em outros modelos, né? Por exemplo, você tá fazendo um tapete redondo, você faz metade dele... Não, metade não, divide o tapete em 4, assim, 1/4 de cada cor. Com cada cor, fica bem bonito, ó. E ainda sobra. 3 gramas é o suficiente. Eu acho que 2 gramas não daria. Esse barbante aqui, ele tá meio desfiado, tá vendo? Eu tô achando que tem alguma coisa errada com ele, não me lembro. Aqui tem 4 gramas, mas acho que tá certo. Não sei. Pensa nas inseguranças da pessoa na hora de fazer. Porque você pega sobra, né? Você tem que conferir, né, gente? Aí, ó. Era um pedaço cortado. Eu não vou fazer mais isso. Não vou tentar juntar as cores que tiverem cortadas. Tipo assim, uma cor que tá exatamente igual a outra. Porque olha aí. 2 gramas. Aqui tem 1 grama. Então, tava dando 4 antes, né? Mistério da humanidade. Mas então, eu vou começar a fazer com esse de 2 gramas. Torcer pra dar, porque é a última parte, né? Cor, puxa um pouco. Talvez, quem sabe, né? Dê pra fazer até o final. É sempre assim, gente. Acabei de falar, não tem nem 1 minuto que eu falei, talvez 2 gramas desce. Aí o Diverso ouviu e falou assim, então vamos testar. Porque se não der, vai ter mais uma emenda a mais, que eu vou ter que emendar aquele outro pedacinho aqui. E já não tá bom de emenda, vou fazer uma a mais. Mas tá bom, né? Tudo na vida é um teste. Ó, vai dar, hein? Vai dar. Eu sempre fico assim, ai meu Deus, será que vai dar? É uma tensão, né? A gente faz crochê pra ficar calmo, tranquilo. Aí o barbante vai acabando e você pensando, meu Deus, meu Deus. Será que eu vou conseguir? Mas eu acho que vai ter que emendar, sim. Porque 3 gramas já é bem pouquinho, né? E se vocês pararem pra pensar, o barbante, ele oscila muito no peso, né? Na hora da pesagem. O que a gente precisa ter em mente é que, na hora de escolher fios, assim, pra você usar as sobras, você tem que escolher fios que estejam na mesma espessura, o mais próximo possível. Dá pra misturar 8 com 6? Dá, se eles estiverem perto da mesma espessura. Tem uns 6 que são bem fininhos e tem alguns 8 que são muito grossos, e aí vai dar diferença. Pode ficar até torto o seu trabalho aqui, a sua última carreirinha, né? Olha, faltando bem um tiquinzinho de nada. Tô aqui dando aquela olhadinha, né? Mas nem adianta, gente. Nem vou insistir porque eu não quero que o fio fique muito curto. Pra depois eu ter que fazer uns arremates assim, muito justo, assim. É muito ruim. Vai ter mais uma emenda, sim, senhora. Quem não gosta de emenda, toma mais uma emenda. Esse modelinho aqui, se for muito colorido assim, vai ser meio chato por conta da quantidade de arremate que tem. Mas arremate também faz parte, né? Quando tem muito assim, é bom a gente já ir fazendo cada peça e já arrematando, porque olha o tanto de arremate que vai ficar aqui. Aqui eu comecei ali com um nozinho, né? Aí pega uma agulha um pouquinho mais fina, ó. Só pra passar ali por dentro. Daí aqui é normal, gente, é a mesma coisa que eu faço toda vez. Eu não enfeito muito essa parte do arremate, sabe? Eu faço da forma mais básica que tem. Sempre da forma mais prática, que é a que funciona. Praticidade, ela é a melhor coisa que existe. Você pode ficar inventando um monte de coisa, mas a forma prática, se você fizer bem feito, aquela fórmula básica, você não vai ter erro. Aqui eu dou um nó duplo, aperto. Não separo os fios nem nada. Eu só separo os fios na hora de esconder se eu ver que vai ficar marcando muito. Mas aqui eu já mostrei pra vocês, né? Quando eu vou fazer o nó, eu não deixo o nozinho por cima um do outro. Eu fiz aqui. O outro eu puxo para o lado. Esse nó ele vai ficar ao lado daquele primeiro e não em cima. Porque senão fica aquele nó saliente, aquele ponto durinho ali no meio da peça, né? Então aqui, ó, eu faço um... O próximo é na lateral, não é por cima. Ó, se vocês conseguirem reparar, tá vendo? Foi pelo lado e eu puxei. Então, eu faço assim, esse é o nó básico. E aí, na hora de esconder, eu escondo bastante, passando por dentro de vários fios. Esse arremate aqui, apesar de ser chato, porque é um arremate, ele é um arremate fácil, porque ele tá perto de pontos fechados. Acho que os arremates mais chatos de fazer são aqueles que estão em partes vazadas, né? Então, um nó duplo. Aperta bem, mas aperta bem sem deformar, que é uma coisa importante. Aqui no início, ó, eu faço um ponto baixíssimo e puxo o fio, ó.
usando uma agulha mais fina também. Aperta bem, puxa bem, sempre sem deformar, prestando atenção. E aí sim, eu uso a agulha de tapeceiro. Repara que eu tenho um lado de fio amarelo e um lado de fio verde. Eu vou conduzir o verde onde tem linha verde, porque daí fica bem mais fácil de esconder. Tá? Então, você direciona o seu fio para lá e direciona também o nó. Aquele nó duplo que eu fiz ali amarrando o barbante amarelo com o barbante verde, ele precisa ser direcionado para que não forme um caroço, tá? Então, aqui eu já passo logo por dentro de vários, 4, 5, e passo ali, ó. Repara que ficou um pedaço pequenininho, mas eu enfio primeiro a agulha de tapeceiro e depois eu passo o fio para puxar, ó. Viu? E ajeito essa arredondadinha assim, ó, é para conduzir esse nó pro lugar que eu quero. Não vai ficar marcando, tá vendo? Do outro lado. Você tem que observar se não tá marcando muito, se não tá aparecendo. Se ele não tá passando por cima do barbante cru, lá do outro lado. Certo? Ó. Aqui vai. Ajeita, junta, né, os fiapos. E passa de novo. E assim, ó. Tá vendo? Ajeita, confere se o fio não apareceu no lugar errado. E agora sim você pode cortar. Eu dou uma puxadinha pra dentro, porque daí na hora que eu cortar, esse fio ele vai ficar lá atrás. Não vai ficar esses espichadinhos aparecendo aqui, ó, tá vendo? Fica bem escondidinho, porque ele fica por baixo do nó. Mesma coisa com o cru, ó. Eu puxo um pouquinho, na hora que eu volto, ele foi pra lá. Viu? Ficou bem certinho. Então, o primeiro já foi, bora pros próximos, né? O amarelo vai vir. Vocês veem que primeiro eu confiro pra ver se ele vai mesmo nessa direção. Porque às vezes ele tá teimoso, ele tá querendo ir pro lado do verde. Mas aí eu conduzo fazendo uma curva com o barbante por cima do nozinho que eu fiz. Não sei se eu vou conseguir mostrar. Mas, ó, na hora de puxar aqui, eu não fico simplesmente puxando e não importa. Eu conduzo, tá vendo? Ó, eu vejo se não ficou um caroço ali. Porque senão vai ficar feio, vai ficar uma montoeira de ponto no mesmo lugar, uma montoeira de nó no mesmo lugar. Tá vendo? E aí eu vou observando. Tem que olhar na frente, olhar atrás, né? Tem uns lugares que são chatos, a agulha não quer entrar, mas aí você vai com calma. Cuidado para passar a ponta da agulha direitinho, tomando cuidado para não pegar somente um fio, sabe? Que às vezes a gente vai fazer força e até arrebenta o fio da frente. E olha aí. Não aparece na frente e não aparece atrás. Às vezes fica meio tortinho e você arredonda assim pra ficar certinho. Agora vamos de novo, ó. Se eu pegar esse fio azul e passar aqui por dentro do fio verde, dos pontos em verde, é que eles são bem parecidos, né? Mas eu queria mostrar pra vocês que eu não faço porque mostra. O avesso, ele não precisa ficar perfeito, sabe? Mas ele precisa ficar bem feitinho. Não pode ficar cheio de nó, não pode ficar cheio de emenda, ó. Tá vendo que mostra? Tá vendo que ó, aparece azulzinho por cima? Em algum momento a gente acaba mostrando, né? Vai dar muito mais trabalho de esconder se ele for uma cor diferente do que se não for. Mas é óbvio que dá, né? Ele tá aqui numa carreira que é fácil de esconder. Mas eu prefiro verde com verde e azul com azul. Aí. O legal de usar uma agulha de tapeceiro que seja de plástico é porque essa parte onde a gente passa o fio, quando a gente introduz por dentro dos pontos, ele dá uma amassadinha. É um pouco maleável, sabe? Antigamente eu usava agulha de tapeceiro, mas igual uma agulha de costura, que é de aço, né? E aí, como ela não dobra, ela não é maleável, travava ali, dava bastante trabalho. E aí, outra coisa também é você intercalando. Alguns pontos você põe pra cima, outros você passa a agulha por baixo. E assim você vai olhando se tá ficando certo, ó. Viu? Verde não apareceu, agora vamos pro azul pra ver se ele não vai aparecer. Eu vejo que tem gente que passa por 10, 20 pontos. Isso eu não faço não, gente. É 5, 6. Eu só passo por mais se eu achar que não tá legal. Que eu tô mostrando, tá vendo? Eu não vou passar, simplesmente torcer o fio e passar. Eu vou passar ele por baixo do nó, vou conduzir, ó. O nozinho, ele vai fazer como se fosse um contorno, vamos dizer assim, ó. Ó. Eu demarco com a unha, com o dedo, ó. Eu não puxo, eu conduzo, ajeito ele pra ele ir por baixo. Pro nó não ficar em cima do nó.
Eu fui aprendendo isso sozinha, sabe? Porque eu percebia que eu fazia um monte de nó. E daí, quando você ia apertar com o dedo, tava aquele duro, aquele caroço lá no meio. Então, eu fui conduzindo. Ó, aqui dois fiapos ficaram pra trás. Bora passar de novo. Essa é a parte chata, porque o pedaço tá bem pequenininho. E 3 gramas, né? Nem sempre vai dar pra você também. Assim, às vezes você precisa de 4. Mas vê aí o que você acha que para você fique bom e que fique confortável na hora de arrematar. Não fica se sacrificando, gente, por causa de 1 grama de barbante, né? Quanto mais prático vai ser para você arrematar, mais agilidade você vai ter no trabalho. Então, às vezes, né? Algumas pessoas já falaram que acham que eu deixo muito fiapo, muito fio na hora de arrematar, sabe? Por exemplo, eu poderia deixar mais curtinho. Mas, gente, eu não gosto de arrematar. É uma parte que eu faço porque tem que ser feito, então eu tento minimizar essa minha dor o mais rápido, o melhor possível, tornar ela o mais rápido possível para que já não demore tanto. Olha aqui como é um trabalho que vai dar trabalho. Então, quando você vai usar sobra de barbante, o ideal é você pensar nisso, olha, ela dá muito mais trabalho de produzir do que um barbante, se aqui fosse um contorno todo rosa, por exemplo, ia ter somente um arremate. Já acabei esse trabalho faz um tempinho, né? Mas ainda tô trabalhando nele. Por quê? Porque tem muito arremate para fazer. Então, trabalho com sobra de barbante não pode ser um trabalho que você vende mais barato porque é com sobra. Primeiro porque o valor daquele barbante que tá ali guardado é o mesmo do que aquele barbante que você tá abrindo o pacote agora. O preço que você pagou foi nas 100 gramas. Se você tá deixando 100 gramas largada aí guardado, né? Você tá perdendo de ganhar dinheiro com ela. Mas assim, se você tem barbante parado, que você não sabe o que fazer, tá guardando uma sobrinha aí já tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, faz algumas coisinhas assim e pode colocar uma promoção em cima. Mas sempre lembrando isso. Esse é um trabalho que você tem trabalho para fazer. Fora que também, sabe uma coisa que eu penso sobre as sobras? Que quando você tá... se alguém pedir esse aqui eu tô fazendo com sobras, mas se alguém entrar em contato querendo 6 peças dessa daqui, já não vai dar para fazer com as sobras de barbante, porque eu vou ter que ter vários azuis iguais, vários rosas iguais, então eu vou ter que ter uma quantidade grande de barbante aqui em casa. Aqui achei um nozinho que eu esqueci de arrematar, ó. Olha como é pequenininho e olha como facilita a agulha de tapeceiro. Você passa primeiro toda a agulha, deixando só o buraquinho da agulha ali e pronto, puxa. Aí eu fiz ele ir lá pra dentro, ficar escondido. Aí voltando aqui, né? O rosa, conduzindo pro lado do rosa, contornando sempre o nó. É bem simples, só é chatinho porque às vezes você vai colocar a agulha e ela não vai, né? Então, voltando. Na hora de você fazer, se o cliente pedir 6 desse daqui, você vai ter que ter quantidade suficiente. Tá vendo como eu marco com a unha? A minha unha mostra o que passou por baixo, ó, viu? Então, você vai ter que ter quantidade suficiente de barbante para fazer as 6 peças. E às vezes você não tem, né? Tantas peças, tantas cores assim nessas sobrinhas chiquitinhas, né? Pequenininha. Porque essas 6 cores, essas 6 peças, elas terão que ter o mesmo rosa, o mesmo azul, o mesmo verde, né? Então, é para combinar perfeitamente cada uma das cores com cada uma das peças, né? Ó, aqui cheguei naquela parte que tive que emendar, ó. Então, bora fazer na força do ódio, né? Porque esse aqui não precisava, esse aqui foi de graça. Eu deveria ter conferido aquela bolinha de 3 gramas, que tava com 4. Eu deveria ter desconfiado que 4 gramas, né? Seria só pra passar um pouquinho de raiva. Mas no final, deu certo, ó. Nesse caso, vai ficar arremate muito perto de arremate. Então, eu vou deixar para cortar esse pedaço depois que eu passar o outro fio. Porque se você arrematar e depois tentar colocar a agulha, é capaz de você, na hora de passar a agulha de tapeceiro, você acabar tirando o fio que você passou. Então, olha, eu vou passar esse rosa. Ai, gente, não sei se tá ficando muito confuso, eu tô tentando simplificar ao máximo. E eu resolvi mostrar essa parte do arremate, porque muita gente fala, poxa, não mostrou como que arremata. E é assim, ó, vocês estão vendo que não tem muito mistério? É paciência, né, porque precisa bastante, né? E você ir entendendo para onde que você deve mandar o fio. Não é para direita e nem para esquerda, é pro lado que estiver dando certo,
No caso aqui, eu tento sempre manter cor no lado da cor, né? Mas às vezes não dá, às vezes eu sou obrigada a ir. Já tô até fazendo arremate com a mão esquerda, porque a agulha fica mais fácil de puxar, ó, com a esquerda. Aí, ó. Daí põe aqui. Ó, e puxa com a esquerda. Pronto. E ajeita. Sempre ajeitar, endireitar ali. Mas aí alguém perguntou assim, Lu, mas se você ajeita com a mão assim, girando o dedo, depois será que não sai? Gente, os meus nunca saíram. Mas eu volto sempre a repetir. O meu ponto, ele é bem apertado. Então, se você tem o ponto muito folgado, vai tentando encontrar o seu jeito de arrematar de um jeito que não sai. Porque às vezes no ponto folgado pode ser que saia. Ó, chegando aqui já no finalzinho, né? Aí esse aqui eu deixei por último de propósito. Por quê? Porque eu tenho que conduzir ele sem atrapalhar o outro que eu tinha conduzido, lembra? Ó. Já tem um fio de arremate aqui, ó. Então eu vou indo. Vou tentando passar em fiapinhos diferentes, sabe? Lugarzinhos diferentes pra fazer dar certo. Ó. E no final deu. Fica bem certinho. Às vezes você puxa o ponto demais, então deforma um pouquinho o biquinho. Então você ajeita ele com o seu dedo. Por isso que é bom você prestar atenção. Tudo que você for fazer, olha o direito e olha o avesso. Eu olho o direito e confiro no avesso. Tá vendo? Ficou certinho. Redondinho. 2 negocinhos de cada. Bora ver de novo de trás. Confiro 500 vezes, principalmente porque eu vi que tem muito arremate. As cores são tão bonitinhas que até os pedaços que a gente corta fica bonitinho também. E eu confiro várias vezes, gente, ó. Dá pra ser um centrinho de mesa, aí você escolhe aqui a cor. Colocar cores fortes também fica bonito, né? Aqui eu escolhi cores clarinhas porque são cores que eu gosto. Eu vou meio que deixar no mostruário pra ver se alguém se interessa. Então é isso, bem rapidinho de fazer. 3 gramas de barbante. Gente, comenta aí o que vocês acharam. Curte o vídeo, se inscreve no canal e bom crochê!